Olá, eu sou Elizabeth Bensabá Eu sou Patrícia Teles. e nós somos do Pode Dar Conversas que inspiram e Provocam. e hoje vai provocar, hein? Pode botar. Hoje especial para vocês homens, mas mulheres, isso aqui também interessa pra gente. Lógico, é mais interessado as mulheres. As mulheres, sempre. Temos um convidado muito especial, Dr. Bruno Sufredini, urologista. Se apresente, doutor. Prazer, meninas, Patrícia, Elizabeth, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bruno Sufredini, eu sou médico urologista, já tenho aí algum tempo já de estrada e hoje eu estou aqui com vocês para a gente ter um bate-papo leve, fluido, bem bacana, para a gente desmistificar muita coisa, tirar dúvidas, enfim, estou aqui à disposição de vocês para um bate-papo bem legal. Já começando, doutor Bruno, eu vi que você é especialista em uma técnica nova, que nem eu sabia, eu fiquei sabendo através de meu irmão, que também é médico, sobre urofio, né? O que é isso? Bom, o urofio é uma técnica de preenchimento peniano com ácido hialurônico. Essa técnica é uma técnica patenteada, criada por um urologista em Miami, onde eu fui fazer um curso para aprender, para entender a técnica e trouxe aqui para a Bahia, principalmente aqui para Salvador, essa técnica que é uma técnica destinada a aumentar o tamanho do pênis, a grossura. Contudo, muitos pacientes perguntam, pô Bruno, mas aumenta só a grossura e o tamanho aumenta também? Depende, porque o homem ele tem dois tipos de, vamos dizer assim, dois biotipos de órgão genital. Existe aquele homem que o pênis no estado flácido, ele já é longo e quando entra em ereção ele não sofre muita variação de tamanho, mas tem aquele sujeito que tem um pênis que retrai muito quando está flácido e quando está ereto ele cresce também, tem uma variação grande. Isso é o que a gente chama do pênis grower, que ele cresce muito, tem essa variação de tamanho, e o shower é aquele que não varia muito. Então nesse paciente que tem o pênis do tipo grower, que retrai muito quando está frio, quando vai tomar um banho de piscina, de rio, o preenchimento é bem bacana, porque impede essa retração. Então ele fica no estado flácido com um comprimento maior. E isso é de extrema satisfação para esses homens, que inclusive é a principal queixa deles, não é nem a grossura. Ele fala, pô cara, vergonha de ir na praia, botar uma sunga, tomar um banho de rio, um banho de piscina, pô, retrai, fica pequeno, me incomodo, tenho vergonha. É a principal queixa deles. Então o preenchimento traz aumento de grossura e impede essa retração exacerbada do órgão nessas situações que eu acabei de falar. Então isso naturalmente pacientes, principalmente mulheres que têm parceiro que não satisfaz tanto, é algo interessante, né? Para bem interessante. Né? Às vezes, eu já peguei paciente que chegou para mim com queixa de que estava larga. E quando você vai ver, ela nunca tinha tido filho parto normal e realmente ela não tinha nada. Aí eu falei, bom, eu acho talvez que você tenha que avaliar o seu marido. Esse seria um caso, né? Com certeza. Inclusive o pênis ele sofre essas alterações ao longo dos anos. À medida que o sujeito vai envelhecendo, o pênis ele vai atrofiando. Ainda mais se tiver um uso esporádico, né? Então ele vai perdendo circunferência, ele pode perder um pouco de tamanho. Então o preenchimento ele traz essa satisfação, esse ganho de confiança, de autoestima, que é muito importante. Antigamente a gente via esses aspectos mais estéticos muito para a área feminina. Isso. E eu acho que uma coisa que começou a aguçar muito essa questão da autoestima masculina veio através até do implante capilar. Ele começou, poxa, eu quero ligar para a minha saúde, eu quero ligar para a parte estética, para a minha autoestima, para a minha confiança. Porque a confiança ela vem de dentro para fora. O cara que é calvo e que coloca um cabelo, ele não deixou de... Ele não está mais ou menos saudável, ele está mais confiante. Então quando ele olha para baixo e ele vê algo que incomoda, antigamente ele não tinha o que fazer, não tinha quem recorrer.
Hoje ele tem. Hoje ele me procura e fala, doutor Bruno, pô, eu tô incomodado, cara. Tô achando que tá fino, tô achando que perdi volume. Isso tá me prejudicando na minha relação interpessoal, na minha relação sexual com minha parceria. Isso tá me incomodando. O preenchimento, ele devolve essa confiança, essa autoestima. Então, à medida que eu vou fazendo mais esses procedimentos nos pacientes, um vai falando com o outro, etc., e esse assunto começa a se normalizar. E daqui a pouco vai ser tão normal quanto amigas que nem vocês falarem, poxa, fui fazer um preenchimento de boca ontem, olha, passei no meu cirurgião plástico para avaliar, colocar uma prótese. Então, assim, muita gente julgava o homem, e eu digo, olha, não julga a dor do outro, porque você não sabe. E aí fala, poxa, mas o pênis não tem que mexer. Eu falei, peraí, calma, como assim? Alguém pergunta para a mulher por que ela vai colocar prótese? Não, é a autoestima dela. A função da mama, em tese, é mais reprodutiva, né? A amamentação, etc. O nariz serve para quê? Para você cheirar e para você respirar. Por que resolve fazer uma rinoplastia? Autoestima. Autoestima. Por que você coloca botox? Autoestima. Por que preencheu a boca? A função do lábio é a oralidade aqui. Autoestima. Confiança, bem-estar, saúde. Saúde não é só tratar a doença. Saúde também é você dar autoestima, dar confiança, dar qualidade de vida. E o homem agora está se importando cada vez mais com isso. E eu tô aqui para ajudar todos eles. Você falando aí, eu fico aqui viajando, né? Porque existe na nossa geração esse grande preconceito, né? Para um homem se direcionar até um médico e dizer, olha, eu quero dar uma consertada no meu pinto, quero engrossar, quero diminuir. Ainda tem, como é que eles chegam lá no teu consultório? Eles chegam assim de boa, ou você sente uma certa resistência? Porque nós mulheres somos despojadas, né? Que é o homem que vai pegar no pinto e que vai olhar. É a mesma coisa do urologista, quando fazer, não é? O exame, o toque. Então, eles também, eu conheço homem que eles dizem, eu não vou fazer, por conta da ignorância. Então, justamente isso. Hoje já está se quebrando muito. Com certeza, muitas pessoas não sabem, que falam muito só em estética feminina, mas também agora existe a estética masculina, e não é só uma questão de aparência, mas é de devolver justamente a autoestima, você se olhar e dizer, poxa, eu estou bem comigo mesmo. Exato. Mas, voltando, como é que os caras chegam lá no seu consultório? Olha, Paty, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu achei que eu ia ter uma grande dificuldade, porque realmente é um assunto que é um tabu, é muito difícil, pelo menos eu achava, imaginava. Eu vou te ser sincero, talvez vocês vão ter um susto agora. A maioria dos meus pacientes são 45 mais. A grande maioria, 45 mais. Acho que assim, 95% da minha clientela são pacientes 40, 45 mais. E eles falam numa boa. Bruno, tô incomodado. Pô, cara, tá fino. Quero aumentar o volume. Minha parceira, quero dar mais satisfação para minha parceira. Mas eu acho que isso talvez fosse assim uma demanda reprimida. Faltava alguém para esse cara ir lá e falar. A partir do momento que eu me coloco na rede social, no meu consultório, falando abertamente, de maneira muito tranquila, dando risada, batendo papo, falando às vezes o termo chulo ali com o paciente, ele se sente à vontade. Ele fala, porra, esse cara aqui é gente igual a mim. Então eu posso me abrir com ele como eu me abriria com um amigo. Então eu desmonto um pouco essa coisa de você tem que se referir a mim com termos técnicos. Não, meu irmão, o que está te incomodando? Ah, doutor, meu pau tá pequeno. Beleza, irmão, vamos resolver aí, vamos resolver. Eu tô aqui para te ajudar. Então o urofil, ele não só engrossa, mas ele pode também aumentar um pouco. Nessas questões, né, nesse perfil de pênis, aquele que retrai muito, no estado flácido, o urofil ele vai dar ele vai impedir essa retração excessiva e vai deixar um pênis mais alongado no estado flácido e com mais volume. Aí, por exemplo, o cara, vai, veste uma sunga, tá feliz da vida. Tá feliz da vida. Porque isso impacta. Isso, olha, às vezes a gente tá na praia, né? O homem, né? Aquele negócio, tem homem que se incomoda realmente. Se incomoda, por quê? Porque o genital masculino, ele simbolicamente representa
uma questão de virilidade, de poder, de autoridade, de força. Então, o homem que tem orgulho do seu genital, ele se sente mais empoderado. Isso é. Né? Porque é a representatividade. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa em relação ao seio da mulher. Por que que o câncer de mama, a mastectomia é tão estigmatizante para a mulher? Porque aquilo é uma representação da feminilidade dela. Poxa, a mulher sem a mama, você tirou uma parte importante dela. É a mesma coisa o genital masculino. É muito parecido, né? Essa questão de trazer uma representatividade simbólica. Doutor Bruno, vamos falar agora sobre mitos e verdades, né? Vamos. Nessa sua questão da saúde urológica, quais são os mitos mais comuns sobre, né, o assunto na área masculina que o senhor gostaria de desmistificar para o público? Olha, os principais mitos que eu talvez escute ali no meu consultório. Número 1, toque de próstata dói, enfim, o toque de próstata é um grande mito no consultório. Número 2, disfunção erétil. É normal, é da idade. Não, não é normal, não é da idade, tem que ser resolvido. E que a vasectomia deixa o cara broxa. Isso também é outro grande mito que eu escuto muito no consultório. E, se possível, vamos tentar desmistificar isso aqui hoje. Tá vendo, gente? Pode fazer o exame de toque, não vai doer. Aliás, o ânus é o local, né? Um dos locais, uma das zonas erógenas mais... De prazer, de prazer, justamente, do homem. Só que existe o preconceito, né? A não aceitação. Porque acha que se tocar, vai deixar de ser homem, vai ferir na masculinidade. Exatamente. Eu já ouvi, Exatamente. Já ouvi uma frase assim, não vou fazer vasectomia não, porque a minha cobra vai ficar sem veneno. Eles criam os maiores artifícios para não fazerem a vasectomia, né? E, em grande parte, todos esses argumentos são completamente infundados. A vasectomia é uma cirurgia que você apenas impede a passagem desses espermatozoides, não muda a libido, não muda a qualidade da ereção, não muda a produção de testosterona, não muda nada. Até a ejaculação, que muitos pensam, poxa, eu vou fazer a vasectomia, eu vou deixar de ejacular. Não. Quando você interrompe a passagem dos espermatozoides, você leva a uma diminuição do volume total do seu ejaculado da ordem de 2%. É imperceptível. Ou seja, não muda nada. É um procedimento que dá liberdade, autonomia e que para o casal funciona muito bem. Porque vocês, como mulheres, sabem, uma mulher sem hormônio, sem ter que tomar uma pílula anticoncepcional, sem precisar usar um DIU, ela tem, poxa, uma questão de saúde muito melhor. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu sempre falo que a laqueadura impacta também na menstruação da mulher. Eu sempre ofereço, por que seu marido não vai fazer a vasectomia? Porque é um procedimento, inclusive, você faz em consultório, Sim. Né? É indolor. Sim. Praticamente, super tranquilo, super rápido. E a laqueadura, algumas mulheres têm uma síndrome chamada síndrome pós-laqueadura, que causam, porque corta os vasos sanguíneos para o ovário, causa alteração hormonal e elas começam a ter sangramento demais, sangram demais, irregularidade menstrual, às vezes até menopausa precoce. Olha então só. Você vê que como impacta na mulher. E além disso, no pós-parto a gente pode fazer pelo umbigo ou por vídeo, mas não é o acesso. A maioria o acesso é via abdominal e tem que cortar a barriga. Imagina, você fica trocar cicatriz, né? Eu faço uma vasectomia, que é uma técnica inovadora, moderna. Eu não uso bisturi para acessar esses deferentes, né, que é o canal por onde passa. Então, através de uma perfuração, não digo nem corte, é uma perfuração, porque ela é milimétrica. Eu consigo fazer a vasectomia desse paciente. Então, não uso bisturi, não dou ponto. Então, o paciente ele sai no mesmo dia, não tem dor testicular, não tem grandes hematomas. Então, é muito mais tranquilo submeter o homem a esse procedimento do que a mulher. Inclusive, embora eu diga que a vasectomia é um procedimento definitivo, ela pode ser revertida, diferente de uma laqueadura. A reversão não é geralmente garantida e aumenta a chance de gravidez ectópica, né?
Ou seja, um transtorno imenso. Pois é. Então, homens, vamos lá fazer a vasectomia. Ajude suas parceiras, né? E sobre a impotência, né? Que é uma queixa, muitas vezes o homem ele tem essa vergonha de ir no médico e as pacientes chegam para mim, doutora, eu não consigo mais ter relação porque meu parceiro não tem mais ereção ou fica, como chamam, meia bomba. Meia bomba, e isso dói, isso incomoda, principalmente a paciente que já é mais idosa e já tem uma atrofia vaginal. Então, aquilo ali é absurdo, é muito doloroso. Né? Eu trato muito no meu consultório de sexualidade, a parte da andrologia, né? Então, é um tema recorrente no meu consultório. A disfunção erétil, ela não pode ser normalizada, porque, inclusive, em relação a aspectos de saúde geral, ela pode representar o primeiro sinal de doenças importantíssimas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, como diabetes, como a síndrome metabólica. Então, ela não pode ser encarada como algo normal da idade, ela tem que ser investigada. Existem tratamentos para disfunção erétil, tratamento oral como a tadalafila, Viagra, injeções penianas intracavernosas, até mesmo a prótese peniana como último recurso, mas a disfunção erétil ela tem tratamento. E às vezes é um tratamento que passa não exclusivamente na mão do urologista. Um paciente com a doença aterosclerótica, o cardiologista vai intervir, também vai melhorar. Um paciente diabético, o endocrinologista vai intervir, também vai melhorar. Um paciente obeso, o nutrólogo, junto com o nutricionista, endócrino, vão atuar e vai melhorar a vida sexual desse sujeito e do casal. Uma coisa importante, no meu consultório eu sempre falo para os pacientes, olha, eu não estou tratando apenas de você, porque quando eu falo em saúde sexual, eu estou falando da saúde do casal. Do casal. Ninguém transa sozinho. Sim. É saúde do casal. Então, quando eu falo, olha, traz sua parceria aqui para a gente conversar, para eu entender também as queixas dela, o que ela acha que pode melhorar. Isso é muito importante, ter essa troca, essa conversa. E eu já tive, assim, conversas maravilhosas das esposas desses meus pacientes e que realmente muda, porque o homem ele tem uma dificuldade, inclusive, de conversar. Ele chega lá, ele esconde o jogo, não fala algumas coisas. Rapaz, não é possível, bicho. Aí chega a esposa, derruba. Fala tudo. E falando em disfunção erétil, né? E quais são as causas, quais são os fatores que mais contribuem? Olha, Paty, a principal causa ela pode variar de acordo com a faixa etária. Nos pacientes mais jovens, abaixo de 45, de 50 anos, a principal causa da disfunção erétil é psicogênica, ou seja, são questões emocionais, uma ansiedade de performance. Essa é a principal causa, que inclusive vem aí justificando esse uso e abuso da tadalafila, do Viagra. Então são pacientes que não precisam de remédio, eles precisam de um apoio, de um suporte terapêutico. Precisa de um bom sexólogo para conversar sobre essa ansiedade de performance. Então isso é um ponto. Outras questões, outras causas começam a aparecer nos pacientes mais idosos. Então questões hormonais, como uma deficiência de testosterona, questões vasculares, como pacientes cardiovasculares. E a gente imagina que se a artéria do coração já está sofrendo, a do pênis, que é muito mais fina, está bem pior. Então, a disfunção erétil ela é preditor de doença cardiovascular. Questões neurológicas, como um paciente que é diabético, ou que fez uma cirurgia pélvica, fez uma prostatectomia radical, tratou um câncer de reto, enfim, qualquer cirurgia pélvica pode levar a uma disfunção erétil, tá? Questões anatômicas, às vezes um paciente que teve um trauma peniano, tem uma doença de Peyronie, que é um entortamento desse pênis ao longo do tempo, são também causas de disfunção erétil. Então, esse paciente ele tem que ser muito bem avaliado. Você tocou em dois assuntos aí que eu fiquei curiosa, que eu queria que você abordasse um pouco mais. Antes, que você falou sobre a prótese peniana. E também eu queria que você falasse sobre os implantes hormonais de testosterona. Quem pode usar? Quais são as contraindicações para mulher, para homem? Qual a função deles? Bom, vamos lá. A testosterona, a partir ali dos 30, 35 anos, ela começa a cair mais ou menos 1% ao ano
Isso falando em relação ao homem. E a testosterona, ela é um hormônio muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher. E quando você tem essa queda dos valores da testo associado com sintomas, o paciente que está fadigado, cansado, sem energia, sem disposição, a libido diminuída, esse drive sexual, a ereção também pode piorar. Então você tem uma indicação formal de iniciar a terapia de reposição de testo para esse homem. E existem vias de reposição. O homem, aqui no Brasil, ele pode repor através do gel, através das injeções e através dos implantes. Bruno, existe alguma via melhor do que a outra? Não, não existe. O que existe é a melhor via para determinado paciente. Então, o gel ele tem que ser usado diariamente. Tem pacientes que não vão conseguir usar diariamente. O cara vai esquecer, não vai manipular adequadamente. Então, para esse cara não dá. A injeção, existe um grande risco da injeção que a autonomia do tratamento está exclusivamente na mão do paciente. Eu posso prescrever uma injeção de cipionato de testosterona a cada 2 semanas. Mas e se ele começar a usar a cada 5 dias? Sim. Não está mais sob o meu controle. Perdi esse controle, então tem que ser um paciente muito bem responsável, orientado. A injeção ela pode causar picos e vales, então ele faz uma oscilação de testo muito grande, então ele vai passar por períodos muito bem, depois ele tem aquela queda e fala, poxa, estou mal. E os implantes, uma grande vantagem é que a autonomia sai do paciente, ele não pode manipular. Se eu coloquei determinada quantidade, aquela determinada quantidade vai ser liberada diariamente até que acabe. Então o paciente não tem como burlar isso. O tratamento é exclusivamente meu. Ele não faz os picos que a injeção faz. Então você tem uma ascensão, um platô e um decréscimo ao longo aí de aproximadamente 6 meses. Então não existe a melhor via, existe a melhor via para o paciente, né? E isso tem que ser muito bem discutido, esclarecido. Os implantes existem um certo mito, né, de que não funciona, etc. Isso daí é uma grande baboseira. Desde 1950 os implantes são realizados nos Estados Unidos. Então já existem muitos estudos em relação aos implantes. Eles são seguros, são eficazes e eles tratam muito bem os pacientes. É difícil você encontrar um paciente que colocou um implante e tenha se arrependido. É difícil. E mulheres? As mulheres, elas também vêm fazendo uso dos implantes, né? A Elizabeth pode até falar melhor do que eu, mas existe uma recomendação formal, que é o desejo hipoativo sexual, mas eu acredito que vai muito além disso, tá? Eu acho que talvez as indicações possam ser mais abrangentes. Mas aí realmente Elizabeth pode entrar nessa seara aí, ginecológica. para eu não falar besteira. Isso aí a gente deixa para outro momento. A gente até falou ontem. Foi. E com relação à prótese peniana, eu não sabia, você acredita que eu conheci eu estava em um lugar e tinha uma menina, uma moça lá conversando comigo, ela disse, meu sogro, depois que ele perdeu a mulher, aí ele ficou, né, perdeu a libido e tal, ereção, e aí ele colocou uma... Eu disse, e como é que funciona? Ele disse, todo dia quer namorar. Assim, diz que vai ficar no fogo da peste. Eu fiquei, foi mesmo. Eu fiquei doida pra saber como era, pra ver como é de silicone, Bom, bota e tira. Como é a higienização? O mercado disponibiliza 2 tipos de prótese, né? As próteses semirrígidas e as próteses infláveis. A prótese semirrígida são 2 hastes, tá? Que são implantadas nos corpos cavernosos ali do pênis. E ela é uma haste maleável, tá? Ela tem uma certa rigidez, mas ela é maleável. Então essa semirrígida, o pênis vai ficar no estado de ereção, digamos assim, permanente. Ele vai colocar para um lado, para o outro ali para guardar. E quando quiser namorar, ele bota para frente e parte pro gol. Se for um senhor de idade, eu vou dizer, tô botando para arrombar. Oi, a bicha não fica mole, não é nada. E a inflável, a prótese inflável, é uma prótese mais fisiológica, porque ela imita a realidade. Então, o paciente, através de um dispositivo, de um botão que fica ali na bolsa escrotal, ele pode ativar e desativar. Então, ele pode entrar em ereção e
entrar no estado flácido. Então ele vai namorar, ativa ali o mecanismo, é uma bomba hidráulica, esses cilindros vão se encher de soro e o pênis entra em ereção. Quando acaba a relação, ele desinsufla, o pênis volta ao estado natural. E importante dizer que a prótese não altera sensibilidade e orgasmo. Isso que eu Não ia altera. perguntar. Muitas pessoas têm essa dúvida. Poxa, mas só vai me dar ereção? A prótese é fica só com para a ereção. sensação é que Mas só vai satisfazer a mulher. a sensação, o prazer, o É orgasmo é igual. Isso não se modifica, tá? Então esse paciente ele pode ejacular, ele pode ter orgasmo, isso daí não modifica. É uma forma apenas de dar uma ereção artificial para esse paciente. E a prótese inflável, ela de fato é melhor, porque ela é mais fisiológica, mas tem um porém. Aqui no Brasil, os convênios, eles não pagam a prótese inflável. Então o paciente tem que comprar e são próteses que têm um custo alto. Às vezes pacientes acabam judicializando, alguns conseguem, outros não. Mas para vocês terem uma ideia, as próteses infláveis, elas giram aí na faixa de 70, 80 mil reais. E a semi-rígido, o convênio consegue Quais são pagar. os casos que a pessoa usa? Eles são Você indicados. falou lá. até o último caso, né? A prótese em último A caso. disfunção, a prótese é indicada na disfunção erétil, tá? Antigamente, os guidelines, eles recomendavam que fosse seguido um step by step. Você tentou ali o comprimido, não resolveu, foi para injeção intracavernosa, não resolveu, vai para a prótese. Hoje isso já acabou. Hoje qualquer paciente com disfunção erétil, né, ele tem autonomia. Não, eu não quero comprimido, eu não quero injeção, eu quero colocar logo a prótese. Eu acho isso um tanto quanto inadequado, porque é uma cirurgia definitiva, né? Então eu gosto que o paciente passe por todas as etapas. Então aquele paciente que operou, fez uma cirurgia para câncer de próstata, por exemplo, e acabou evoluindo com uma disfunção erétil, refratário ao tratamento medicamentoso, refratário às injeções no pênis, esse paciente ele tem indicação da prótese, né? Então, basicamente uma disfunção erétil, né, que já não responde mais aos tratamentos menos invasivos, independente da causa da etiologia. Essa injeção é o que? Elizabeth, essa injeção, ela pode ser uma composição de uma substância, 2 ou 3. Geralmente, prostaglandina, junto com fentolamina e papaverina, o que a gente chama de trimix. Essa injeção ela é aplicada diretamente no corpo cavernoso. Então, a injeção, se você pensar que o pênis, essa injeção é feita na lateral do pênis, com agulhinha bem fininha, aquelas agulhinhas de insulina, tá? É uma injeção praticamente indolor. Os homens pensam, meu Deus, eu vou espetar uma agulha no meu pinto, vai doer pra caramba. Primeira vez que ele faz, e eu faço isso no consultório, a primeira vez para entender a dose, ele fala, poxa, doutor, não doeu. E ele é de quanto em quanto tempo, né? Veja, diferente da tadalafila, que o camarada pode usar diariamente, etc., as injeções elas devem ser utilizadas apenas no momento da relação. Ele se aplica ali 10 minutinhos antes e independente do estímulo sexual, que é uma coisa importante, tadalafila, Viagra, precisa ter estímulo sexual, senão não acontece nada. As injeções não, as injeções você faz e ela vai causar uma ereção independente do estímulo. Óbvio que com estímulo vai ser melhor, mas mesmo que não haja, esse paciente vai ter uma ereção. Então, no consultório eu calculo a dose para esse paciente e ele usa em casa. Eu não indico que use mais de uma vez por dia, então que seja uma injeção, uma aplicação, uma relação sexual uma vez, uma aplicação a cada 24 horas, tá? E uma medicação super segura, que traz uma ereção de boa qualidade e os pacientes ficam muito satisfeitos. Inclusive, é um dos tratamentos para o paciente jovem, que sofre de disfunção erétil por ansiedade. Esse daí nem a tadalafila às vezes consegue resolver. A injeção é uma grande arma contra essa... E o efeito dessa injeção? Olha, o principal efeito da injeção é o priapismo. Se você usa doses inadequadas, altas doses, se você repete mais de uma vez ao longo do dia, esse paciente pode ter um priapismo. O que é isso? Priapismo é uma ereção prolongada. Geralmente ereções que ultrapassam 3 horas e geralmente vem associada de dor.
Então, é o principal efeito. Por isso que esses pacientes devem testar primeiro no consultório, para que o médico determine a dose, faça as orientações e dê, inclusive, as orientações do que fazer se acontecer um episódio de priapismo, tá? Fora isso, complicações menores, como hematoma por conta da punção, uma dor local por conta da punção, mas o principal risco que a gente mais bate na tecla é do priapismo. Vamos falar assim um pouquinho, né, até para a galera jovem, sobre ejaculação precoce. Né? Que às vezes eu já peguei pergunta de homens, aí eu falei, aí você tem que ver com o seu urologista, ou levar seu parceiro no urologista, porque não é da minha área, né? Olha, a ejaculação precoce é uma das principais disfunções sexuais do homem. A ejaculação precoce é aquele homem que, no nosso linguajar, goza rápido. Geralmente aí dentro de 1 minuto da penetração até a ejaculação, tá? Isso causa um grande transtorno, não só para o homem, mas também para a sua parceira. A mulher se sente, às vezes, como culpada. Ela fala, poxa, alguma coisa de errado que eu estou fazendo, enfim. O homem se sente insuficiente, porque ele pensa, poxa, não estou conseguindo dar prazer para minha mulher. Então é um transtorno que ele causa incômodos em ambas as partes, tanto no homem quanto na mulher. E o tratamento é um tratamento que envolve medicamentos orais, que envolve terapia, tá? Porque a maioria desses casos estão relacionados a quadros de ansiedade. Então o paciente ele tem que ter um psicólogo, principalmente focado nessa questão sexual, tá? Para entender de onde está partindo isso daí. Então é um tratamento que às vezes é complexo, tá? E exige uma abordagem multidisciplinar. Vamos falar agora sobre orgasmo, né? Existem algumas questões urológicas que podem interferir na capacidade de atingir o orgasmo na hora H. Bastante coisa. Quero saber todas. A gente falamos aqui rapidamente sobre aquele cara que goza rápido, isso. Mas também tem aquele cara que não goza, que demora. Eu tenho um caso emblemático do consultório, um rapaz de 21 anos de idade, que ele chegou para mim com a queixa de que não conseguia ejacular. Ele falou, Bruno, no início era legal, porque eu saía com as meninas, não precisava me preocupar com preservativo por questões de engravidar, porque eu não gozava. Mas agora eu tenho uma namorada, e minha namorada está extremamente incomodada, inclusive achando que é um problema dela, que ela não consegue me satisfazer, porque eu não consigo ejacular. Aí eu perguntei, cara, e na masturbação? Também não. Ele nunca tinha ejaculado na vida dele, nunca. Então é um caso que a gente chama de anorgasmia. Mas também pode ter aquele cara que até consegue, mas que demora muito, passa ali de 20, 25 minutos, que é a ejaculação retardada. E acaba machucando a parceira. Machuca, parceiro, machuca ele também. Ele também. Né, por conta do atrito. Exatamente. A mulher não consegue manter a lubrificação por tanto tempo. Então causa um transtorno, um sofrimento para o casal. E é uma condição que ela é um pouco frustrante no seu tratamento, porque não existe uma medicação miraculosa que resolva o problema. Não existe. Existem uma série de medicações que a gente utiliza, por exemplo, a ocitocina nasal, no intuito de tentar fazer com que esse homem tenha o orgasmo. Mas nem sempre a gente consegue. Então também é uma abordagem multidisciplinar, precisa do urologista, precisa do terapeuta sexual. Eu mando muitos pacientes para entender um pouco sobre a questão tântrica, fazer uma massagem tântrica. Então a gente, os pontos de prazer. Exato, às vezes é um cara que não se entende, não se conhece, né? Então a massagem tântrica ajuda, é um processo, tá? E o homem tem que estar disposto a percorrer esse caminho. Não é fácil, mas existe uma saída. E no caso específico desse seu paciente, ele tinha ereção, não normal, chegava ao orgasmo, e para baixar o pinto fazia o quê? Para a estimulação sexual. Ficava, né? Para a estimulação sexual, chega uma hora que desconecta, cansa. Meu Deus, coitado.
não consegue manter, né? Já chegou? Já conseguiu resolver o problema dele? Ainda não. Mas vai, em nome de Começou a Jesus. terapia tem um mês. E no caso dessa ejaculação tardia, quando, digamos, o homem, ele faz a masturbação, né, com a mão, está acostumado a chegar ao orgasmo mais com a mão do que com a parceira. E aí também causa esse transtorno de a parceira Também. achar que não satisfaz. Né? E outra coisa importante que cada vez mais a gente vem vendo é o abuso da pornografia, né? Então, esses pacientes que às vezes são ejaculadores retardados, muitas vezes tem uma questão de pornografia ali por trás, subjacente. Antigamente, eu tenho 36 anos, antigamente, se eu quisesse ver uma pornografia na minha adolescência, era difícil. A banca só vendia Playboy para maior de 18 anos, a internet de escada abria uma foto em 10 minutos. Hoje, um menino de 15, 16 anos pega o celular aqui e tem acesso muito fácil. E a pornografia, quando o menino vai se adaptando a isso, você tem uma liberação de dopamina muito grande. Quando ele vai para a vida real, ele não sente a mesma qualidade, não sente a mesma emoção, porque ele já está saturado de dopamina. É que nem uma droga. Já está viciado. Já está viciado naquilo. Então, a relação sexual normal, o papai e mamãe, ele não acha legal. Para ele, fala, porra, não, isso aqui é horrível. Eu quero aquela performance do vídeo lá, da pornografia, aquela ejaculação de 1 litro, aquela mulher gemendo, horrores. Quando ele vai para a vida real, não é nada daquilo. E expectativa e realidade. Exato. E aí começam as disfunções sexuais. Muito interessante. Então, tá vendo, homens? Vá namorar, em vez de ficar batendo assim, não é 5-1. 4-1, né? 4-1. A pessoa que é mais gostoso. Senão, sua parceira vai achar que você não presta. Ou que ela não é suficiente, né? Porque Exatamente. Eu acho que também desmistificar isso, né? Às vezes, nós mulheres fomos mais ensinadas a também querer só dar prazer ao homem. E uma coisa que aqui no Pode Dar a gente tenta empoderar as mulheres para isso, para elas terem o próprio prazer, para elas aprenderem a se conhecer, né? Para poder depois ela chegar ao prazer com o parceiro. Então, é uma coisa também que a mulher precisa, né? Não é porque, como tá vendo, é uma condição, muitas vezes uma condição psicológica. E não é você, mulher, que o cara não tem desejo ou prazer. Problema dele mesmo. Como eu digo, viu, Elizabeth? Tem coisa melhor do que, no linguajar popular, tem coisa melhor do que gozar junto. Né? Então, o homem saber estimular a parceira saber estimular ali o seu parceiro. Isso é a melhor coisa. Com certeza. Isso é o sentido, né? É o sentido da vida. Por isso que a gente está aqui também, nessa área nossa. Você com os homens, eu com as mulheres. Mas você também atende mulheres, né? A parte de continência urinária, né? Que essa é uma área, apesar que tem uma área da ginecologia que é a urogineco, mas o urologista mexe também com essa parte de incontinência, né? Exato. O urologista, ele atende mulheres no consultório, sim. Até porque existem problemas que são compartilhados. Então, falando da parte oncológica, tumores de rim dá em homem, dá em mulher, tumores de bexiga dá em homem, dá em mulher, tumores de adrenal dá em homem, dá em mulher. Cálculo, que é uma coisa Cálculo comum, né? renal, que é super comum, dá em homem, dá em mulher. E focando mais na parte miccional, os prolapsos é uma interseção entre o ginecologista e o urologista. Tem alguns ginecos que fazem, outros não fazem, alguns uros fazem, outros não fazem, mas é uma interseção entre essas duas especialidades. As infecções urinárias, que também é uma interseção, porque muitas vezes é uma falta até de avaliação, de exame físico. Às vezes é uma mulher que se queixa de uma disúria, mas quando você examina, na verdade, é um grande ressecamento vaginal que resseca ali a uretra também, ela sente o incômodo. Você bem sabe, às vezes só um creme ali para... A gente pede urocultura, exame de urina, aquela coisa, né? Ela já chega com um monte de exame, já passou com um monte de médico e não é nada disso, nada resolve. E era só mesmo fazer como eu digo, uma repopulação de células ali da região vaginal, que já melhora. Então é uma grande interseção, urogineco
E eu tenho o prazer, eu sou preceptor da residência do Santa Isabel, eu tenho o prazer de ser preceptor de 2 mulheres. Então lá na residência a gente tem 2 mulheres que estão legal. Se formando aí como urologista. E são 2 meninas excelentes, brilhantes, operam muito bem, tratam muito bem, fazem consultório. E já elas estão prontas aí para o mercado para brilhar. E eu incentivo muito essas meninas a focar, inclusive, na parte da urogineco. Porque a mulher, ela sente uma empatia melhor tratando com a mulher, fazer um exame físico no consultório, é mais constrangedor ali com o homem. Então, acho que existe um grande oceano azul dentro da urologia feminina, que é pouco explorado. E eu fico, assim, muito ansioso para que elas abracem esse oceano azul para si. Então, estou trabalhando aí com elas para ver se elas... inclusive, é uma coisa que eu pego lá no interior, a gente tem muito prolapso genital, que é uma coisa, né, muito comum, e isso vale a pena, o pessoal da uro. E incontinência, né? Vários tipos de incontinência. Existem 3 tipos na incontinência mista. Na mista. A incontinência de esforço e a incontinência, a urge-incontinência. Então, isso vai depender de cada coisa, o que é que você vai tratar. Exato. Com medicação ou com cirurgia. E a fisioterapia, né? E a fisioterapia. Que é um grande aliado e às vezes dispensa a cirurgia. A fisioterapia consegue curar muitas mulheres aí de uma cirurgia. O velho e bom popularismo. Pois é. Eu queria abordar agora sobre, falando dessa parte de urologia, a sexualidade após um tratamento de câncer. Quais são os impactos, né? Como o tratamento urológico, ele pós-câncer de próstata, por exemplo, ele pode afetar na vida sexual? E quais as manobras de reabilitação? Olha, Paty, após um tratamento oncológico, esse paciente ele pode ter uma disfunção sexual, uma disfunção erétil por alguns fatores. Às vezes a cirurgia que ele fez, às vezes uma radioterapia, às vezes medicações que vão suprimir a testosterona, que são utilizadas ao longo do tratamento do câncer de próstata. Então, ao depender da abordagem, da causa, a gente vai atuar. Basicamente, a reabilitação peniana, se for apenas uma disfunção erétil, com a testosterona normal, etc., ela começa com o uso da tadalafila, passando pelas injeções, caso isso não dê certo, mas o importante esse homem tem que ser abordado o quanto antes. Por quê? Porque se isso vai se prolongando, se isso passa adiante, o pênis atrofia. O pênis sem ereção, sem relação sexual, ele atrofia, é músculo. Então ele precisa ser estimulado o quanto antes. Então meus pacientes que eu opero de câncer de próstata, primeiro mês já começa ali o intensivo peniano. Já boto o pênis como eu digo, o teste ergométrico. Quero ver se esse pênis está funcionando, se ele aguenta, então eu começo a fazer a tadalafila. Se ele volta, doutor, ainda não funcionou, faz o teste de injeção intracavernosa, porque esse pinto ele tem que voltar à atividade. Se for um tratamento já com medicações para suprimir a testosterona, aí já é um pouco mais difícil, porque você não pode desbloquear esse homem, né? Você não pode suspender essa medicação, a testo fica baixa e com isso ele perde a libido, perde o ânimo, fica com mais fadiga. Então é preciso uma abordagem mais multidisciplinar, psicólogo, incentivar muito a prática de atividade física. Então, o paciente oncológico ele é um paciente que merece um tratamento multidisciplinar e, principalmente, individualizado. Porque tem os fatores, né, principalmente psicológicos. A pessoa passa por uma fase dessa, já vai pensar, vou morrer. Só vê a morte. Poucas pessoas, né, conseguem assimilar, conectar a mente com o corpo para que tudo fique bem, porque não é fácil. E depois vem isso, né? Esse fator justamente de você perder o prazer. Falou, se você se não colocar para funcionar, ele vai atrofiar. É a lei do uso e desuso, né? Se você não usar. Igual eu falo também para minhas pacientes que já estão na menopausa, que não tem relação sexual, a vagina ela fecha. Então, tem que usar, como eu falo, tem que abrir a estrada. Tem que abrir a porteira. Abrir a porteira, porque se não usa,
vai ficar aquele negócio até a lubrificação diminui mesmo. E dor durante o sexo, porque a gente vê mais mulher falando sobre dor. E homem? Acontece, só que o homem é um bicho descarado, ele não fala. Mas acontece, dor durante a relação, principalmente a penetração, ela tem que ser muito bem investigada. Primeiro, essa dor ela foi aguda, percebeu algum estalo, teve algum hematoma, porque se isso aconteceu, a gente pode estar diante de uma fratura de pênis. Tá? Muitas pessoas desconhecem, mas o pênis ele pode sim É isso que eu ia fraturar. perguntar, se o pênis pode quebrar. O pênis pode quebrar. Deu aquela sentada. O pênis pode quebrar. Existem posições que são mais arriscadas, né? A mulher por cima do homem ou a posição de 4, né? São posições clássicas de fratura, onde o pênis sai do canal vaginal e no momento que entra, não acerta o buraco. E ele sofre uma força, uma pressão axial muito forte e ele acaba dobrando. E como é que vai encanar esse pênis, gente? Pois é, aí é que tá. Isso é nervo, uma emergência. não é osso? Olha, é um músculo, tá? É um músculo, né? E recobrindo esse músculo, uma faixa fibrosa, tá? Que a gente chama de túnica bugínea. E isso é uma das poucas emergências urológicas. Então, quando a gente pensa em emergência urológica, o que é emergência? É uma situação cirúrgica que você tem que intervir de maneira imediata. A fratura de pênis é uma dessas condições de emergência, porque se você não intervém, se você não opera esse homem, ele pode ficar com disfunção erétil para o resto da vida, ele pode ficar com um encurvamento do pênis para o resto da vida, então tem que ser diagnosticado logo. Se o pênis já sofre de um entortamento crônico, talvez seja uma doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma fibrose dessa túnica bugínea que vai entortando esse pênis. Às vezes chega a uma curvatura que torna a penetração muito dolorosa, tanto para o homem quanto para a mulher. E também pode causar dor apenas na ereção. Então, toda penetração que é dolorosa, ela tem que ser investigada, porque pode haver, sim, alguma doença subjacente. Muito interessante. E falando assim dessas técnicas inovadoras, né, o que é que mais te empolga? Olha, se eu for separar por sub-áreas da urologia, parte oncológica, inegavelmente, a cirurgia robótica é uma grande tecnologia, um grande avanço tecnológico, que vem trazendo inúmeros benefícios para os pacientes, porque é um acesso minimamente invasivo, menos dor no pós-operatório, menos sangramento, melhora a preservação da continência urinária e melhora a probabilidade de manter a ereção. Na parte oncológica, realmente, a cirurgia robótica ela desponta aí como o principal ator. E o SUS não tem, né? Robótica. Não tem ainda não. No SUS, apenas em São Paulo e talvez em Porto Alegre, se eu não me engano. Da parte da andrologia, de fato, não posso deixar de mencionar o preenchimento peniano, porque é algo novo, recente e que tem trazido autoestima, que tem trazido confiança, melhora de qualidade de vida e sexual. E as próteses também. As próteses cada vez mais estão sendo próteses de melhor qualidade, que produzem uma ereção mais fisiológica, mais natural. Então, para mim, esses daí são os grandes avanços da urologia dentro desses últimos anos aí que vieram. O urofil, você tem que sempre colocar, é uma cirurgia, é uma injeção, como... O urofil é injeção de ácido hialurônico. É muito semelhante que é igual ao a preenchimento facial, para uma ruga, para aumentar o lábio. Faz anestesia? Praticamente indolor. É uma anestesia que é feita com agulhinha de insulina. Então é super tranquilo. Procedimento que dura ali 20, 30 minutos. O paciente pode ir para casa, pode trabalhar, pode ir para academia. Ele só não pode ter relação sexual nos 3, 5 dias. Mas ele pode fazer qualquer coisa após o preenchimento. Então é algo ambulatorial, que tem um baixíssimo índice de complicações. Você pode ter complicações, principalmente infecção de pele? Pode. Mas é raro, é difícil isso acontecer. Se acontece, você intervém, trata e fica tudo bem, tá? Então, o preenchimento é
super bacana, está isso sendo aí. muito bem aceito. Isso é uma Cada vez novidade, mais né? aumentando. Isso é uma grande dúvida. Os pacientes, Bruno, eu quero saber quanto que custa o preenchimento. Fala, olha, Em torno de quanto? é difícil dizer o quanto que vai custar, Cada caso Porque depende porque da ampola, né? existe um preço da ampola, que ela é comercializada, mas eu não sei. Às vezes os caras me perguntam, até sem examinar, por mensagem, WhatsApp, Bruno, quanto que custa? Eu falo, cara, não sei, porque depende, primeiro, do tamanho do seu pênis e depende da sua expectativa. Então, não tenho como passar um valor sem você vir no consultório para a gente conversar, bater um papo, eu entender o que você quer. Eu faço sempre as aferições ali do pênis, eu vejo quanto que ele mede de comprimento, quanto que ele tem de circunferência. E aí eu falo, ó, cara, eu acho que para você 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml. Então é muito individual. Não tem Essas quatro- medidas são 4 feitas a 6 com pênis ml. ereto ou não? com pênis flácido, né? É? Como é que a gente mede o comprimento? O comprimento ele pode ser medido com pênis ereto ou na impossibilidade do pênis ereto, né? Como é na maioria das vezes no né? consultório, esticado. Você segura pela glande, pele. né? Pela cabeça ali do Assim. pênis, estica ele e mede da sua pontinha até o pubis. Então essa é a forma de medir o comprimento do pênis. E a circunferência de maneira habitual, né? Então é dessa forma que E funciona. dura quanto tempo, mais ou menos? Olha, o Urofil, exclusivamente o ácido que a gente usa da Urofil, que é o da Bellarine, ele tem uma duração média aí de 18 a 24 meses. Ah, então é Então bastante. dura bastante. Diferente da face. Da face dura ali em torno de 8 meses, por aí. Nem sempre, às vezes Nem 3 sempre, meses. Até menos, né? No pênis Depende ele mesmo. acaba durando Que mais. legal. E esse Urofil você tem mais... são homens héteros ou do pessoal gay? Elizabeth, o meu público majoritariamente é hétero. Eu tenho 95% de público hétero e 5% de público Talvez homossexual. o público, né, gay ainda não lhe descobriu, né? Talvez, mas assim... E essa técnica é nova, né? É nova, eu trouxe aqui para a Bahia ano passado. É. Até então ninguém fazia, né? Mas assim, independente da orientação sexual, vão ser super bem recebidos e o principal, com discrição, né? Porque é algo Sim, que ninguém quer ficar e ninguém divulgando, fala, e é né? igual a estética íntima, quando eu ofereço para paciente, ela tem, eu não sabia, e é de boca a boca. Exato. Não é, eu fiz isso aqui, fiquei bem. Aí ela vai lá e ninguém divulga isso. Por exemplo, como é que eu boto um antes e depois na internet? Não dá. Não tem como. É a mesma coisa. Até para preservar o meu paciente. Pô, ele não ia gostar de ver o pinto dele circulando no Instagram, no E TikTok, nem pode, no porque Google. aí vai pode. com pornografia. Né? Então é um procedimento que ele é feito com muita discrição, né, com sigilo. No consultório fica apenas eu ali. Antes eu tinha até um auxiliar de enfermagem, mas os homens pediram, poxa, Bruno, eu queria que fosse só você. Aí eu fui me readequando à situação, entendendo o que meu paciente pede, o que ele quer, e fui aplicando. Então hoje eu faço sozinho ali na minha salinha de procedimento, apenas eu e o paciente. Ah, que bom. E o resultado, eles chegam... Olha, adoram, né? Eles gostam. Eu tenho casos assim engraçados para contar, né? Então, Teve conte aí, um paciente que ele fez o preenchimento comigo ano passado. Ele estava solteiro na época, começou a ter um relacionamento com a mulher já esse ano. E aí ele virou, Bruno, eu preciso preencher mais um pouco, velho, porque quando eu a conheci, que foi ano passado, ele já tinha namorado e tal, pererê, o pênis estava de um jeito, né? Aí agora, já um ano e tanto depois, ela, fulano, tá acontecendo alguma coisa, porque eu tô achando que tá diminuindo, porque ela não sabia que tinha o preenchimento. Ele, não, fulano, é porque eu tô meio gripado e tal, acho que é por isso. Aí ele voltou correndo no consultório e falou, rapaz, faz mais um pouco aí, porque a mulher falou que tinha alguma coisa aí, que tava achando que tava diminuindo, eu não falei pra ela, né? Falei, não, tranquilo, beleza, vamos lá. E é um procedimento tão bom assim, não só para a parte estética, mas para isso, né? Talvez antes ele não tivesse arrumado Exato. a namorada por conta já da insegurança. Exato. Poxa, exato. como é que eu vou? Às vezes tem homens que se sentem envergonhados. Porque eu sempre falo, eu acho que tamanho não é documento.
Pra mim, não. Pra mim, eu não acho assim, porque não adianta você ter um pinto grande e não saber usar. E às vezes tem gente que tem um pinto pequeno e sabe fazer misérias, né? Sabe fazer miséria. Sabe fazer bem feito. Então, eu acho que é questão de saber. Mas tem gente que não sente essa segurança. Por conta justamente do tamanho. Aí chama de Zé Rolinha, vem um bullying na época da escola e por aí vai. Aí, ó, até na praia os bichinhos sofrem. Porque se a gente vê mulher na praia, vê um cara que sai do mar com a sunga branca e o negócio já cheio, a gente a gente nem olha, faz assim. Mas olha, Paty, pra você ver como que é. Eu faço muito essa analogia com a mulher. A mulher, quando ela coloca uma prótese, tá toda maquiada, enfim, quando ela se sente mais bonita, mais charmosa, ela muda. Então eu digo assim, olha, o que é a confiança? Vamos supor, você vai dar uma palestra, você não sabe do assunto que você vai palestrar. Como é que você sobe no palco? Os ombros encolhidos, a voz meio trêmula, você querendo evitar qualquer pergunta, você está insegura. É um movimento que é de dentro para fora. Quando você vai dar uma palestra, que você é referência no assunto, que você sabe, que você está lá, porra, pode me perguntar o que for que eu vou responder. Como é que você chega no palco? Ombro aberto, peito estufado, olhando no olho da plateia. É de dentro para fora. Confiança é de dentro para fora. A mulher que tá magra, que tá legal, que tá bem com o seu corpo, ela chega pro cara se achando. Por quê? É de dentro para fora. É a confiança. Então, pequenas coisas como a mulher fazer um preenchimento, pode mudar muito a confiança dela. Ela vai se olhar no espelho e falar, poxa, agora eu tô bem. E aí ela sai de um ombro encolhido para um ombro estufado, para peito aberto. O homem é isso também. Ele se sente inferior e quando faz um procedimento desse, ele fala, poxa, agora sim. Sou cara. E de dentro para fora. É isso. É uma modificação de dentro para fora. É uma mudança de identidade, de confiança. E eu me sinto muito feliz em poder ajudar os homens que têm essa queixa. Sim. E qual a média, assim, de tamanho Olha, porque tem uma média, né? Exato, existe uma média de normalidade, né? Se a gente pega ali os pacientes, a grande maioria vão estar lá dentro de uma média de normalidade, que varia em torno aí de 13, 14 centímetros, né, de comprimento. A maioria dos pênis de circunferência vai ter ali de 7,5, 9, né, de circunferência. Mas eu digo para os pacientes, eu falo, velho, não se apega muito à medida. Tanto que eu falo sempre isso para eles, eu falo, ó, eu vou medir aqui, porque eu preciso, é um dado estatístico, às vezes eu uso isso para pesquisa, etc. Mas eu não quero que você chegue aqui, Bruno, eu quero ganhar 3,5. Porque se ele fala isso e ganhar 3,4, ele, não, doutor, falta mais 0,1. Eu falo, irmão, eu quero que você olhe no espelho, olhe para você e diga, eu estou bem, eu estou satisfeito. Então, existe a média, mas que eu uso a média para dar um diagnóstico. Eu falo, cara, você tem um micropênis, você tem um pênis menor que 7 centímetros. Então, a média para mim serve mais para diagnóstico patológico do que para ficar avaliando o cara normal. Né? Uhum. Esse cara normal, eu quero que ele desencane disso. E micropênis faz o quê? Não faz, Olha, né? O micropênis ele tem que ser diagnosticado, tem que ser tratado. Às vezes o uropediatra já começa ainda, a intervir. Não botar uma prótese, né, não? Não. A prótese você não consegue aumentar tamanho. Não. Se você tem um pênis de 10 centímetros, eu não posso colocar uma prótese de 14, porque vai acabar erodindo. Uhum. Não vai caber. Então não dá, a prótese tem que ser do tamanho do pênis. Então existem cirurgias super complexas para aumentar o pênis, né, que realmente só são colocadas em prática para situações bem peculiares. Né? Então você consegue ter ali um ganho de 2, 3 centímetros, mas não dá para usar para qualquer homem. 2, 3, é para situações de doença mesmo, de micropênis. Então são cirurgias muito complexas. Vale a pena aqui até um alerta que nós mães, porque os pais, ou pais também, que se perceber que o pênis da criança ou do adolescente está pequeno. Exato. Né, gente? Levar no pediatra, vamos medir o pinto uropediatra. dos nossos filhos, viu? É importante. O meu dos meus é grande. Porque assim, qual tá na média, né? Porque eu acho que tem uma tabela por idade, não é isso? Tem uma tabelinha, a gente usa também os estágios de Turner para entender como é que está ali a maturação sexual desse paciente. Mas às vezes, por exemplo,
Desculpa, doutor. Não. Tem meninos gordinhos que o pinto é pequenininho. Aí, mas não é a questão, não é por Exato. causa da obesidade. Aí não é micropênis, aí não é micropênis, Aí é aí é o pênis gordura. embutido. É. Né? Aí é o pênis embutido porque a gordura ela começa a abraçar e esconder esse Isso, pênis. é. Ele fica escondido. Tanto que esses pacientes mais gordinhos, se você aperta a região pública, o pênis pula para fora. Então não é um micropênis. Não é Uma caixinha de micropênis. surpresa. É uma caixinha de surpresa. Que abre Então seu fica aqui o alerta, porque aí tem tratamento quando tá criança, até que idade que o médico pode intervir em relação para aumentar Olha, Beth, o pênis? vou lhe ser muito sincero, não é minha praia, eu não trato mais de com pacientes pedi- com micropênis, então fica muito a cargo do uropediatra, né? O momento ideal de intervir, se vai usar hormônio, se não vai, se vai Porque precisar de uma geralmente é cirurgia. hormônio que usa, né? Exato. Então, mães, fica alerta. Viu? fazendo esse tratamento na infância, Você né? consegue Melhorar. crescer. Melhorar, não Exato. mais do que Isso, melhorar. muito, muito interessante. E até isso. para criança, né? Não crescer um adulto frustrado. Frustrado, com certeza. Sim. Porque a saúde sexual impacta muito, né? Muito, é. Muito. E é como você falou, e na própria confiança do homem, do ser homem, até na vida toda. Porque impacta. Sim. O cara que não é confiante sexualmente, às vezes é um cara sem confiança na vida. É. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Doutor, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Adorei. Eu gostaria de você falasse suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a vocês aqui por esse convite. Eu me sinto extremamente honrado de poder falar para mais pessoas, fazer com que uma boa informação chegue no ouvido de mais pessoas, né? Às vezes tem pacientes que estão precisando escutar uma informação dessa para falar, poxa, eu preciso me tratar. E cuidar da saúde urológica não é apenas tratar uma doença. Eu gosto de dizer que eu sou médico do homem. Eu estou para o homem para melhorar sua saúde, para melhorar sua autoestima, para melhorar a qualidade de vida. Então, só tenho a agradecer aqui a vocês e a todo mundo aí que escutou esse podcast. Se tiverem perguntas também, manda rede social, me deixo aí à disposição para responder. Qual é o seu arroba? Meu arroba perguntar aqui para meu marketing aqui, porque às vezes até eu esqueço. É arroba Henrique não colocou não, dr.brunosufredini.urologia. Ah, show! Tá aí. ó, gente. Então, gente, sigam. Eu comecei a seguir o Dr. Bruno e ele foi muito simpático. Muito a gente se conheceu simpático através, né, de Instagram, comunicando. Muito obrigada. E eu não abordei muito aqui a questão da infertilidade, porque, né, existem várias causas outro também. podcast. Dá outro dá podcast infertilidade. Então, muito obrigada a vocês que ficaram aqui. Homens, esse episódio tá sensacional. Mulheres também, que eu amei. Eu também. Então, beijo a todos vocês. Beijo, Tchauzinho. gente. Até a próxima.